E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Messias, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E eles respondendo, disse-lhes: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo e ensina por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E entendendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Yahushua, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais do sacerdote e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então veja que Yahushua está sendo levado de um lugar para o outro. E toda vez que ele chega em um lugar, tentam tirar dele alguma coisa. No caso do rei Herodes aqui, esperava ver algum milagre. Então qual vai ser a situação de vocês que eles vão esperar de você? É aceitar o presente deles. E se aceitar os presentes deles, serão condenados ao lago de fogo, porque estarão negando o nome de Yahushua. Então o objetivo deles é ouvir de suas bocas que nega o nome de Yahushua. Mas vocês não vão negar. Vocês estarão firmes nesse propósito de dar a vida por ele e não importa o que façam, vocês não vão negar porque vocês querem ser salvos e vocês vão ser salvos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Porém toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Então, mesmo depois da morte de Yahushua e ele ter nos enviado o Espírito Santo, muitas pessoas escolhiam o assassino, o homicida, ao invés de escolher o Salvador do mundo. Preferiam escolher as coisas de Satanás, o mundo de Satanás, o entendimento de Satanás, ao invés da palavra de Deus, a qual ia salvar as vossas vidas. E porque ficaram olhando para o lado errado, pedindo a vida da pessoa errada, acabaram ficando para a tribulação. E agora que vocês viram que estavam do lado errado, estavam do lado de Barrabás, agora vocês vão ter que se encher do entendimento de dar a vida e morrer por ele. Essa dívida já estava paga, mas como você não aceitou e o Espírito Santo subiu, agora para você subir é dando a sua vida também. E aqui está todo o processo de como Yahushua foi passando. As acusações, as blasfêmias, bateram nele, depois vai ter a crucificação, e assim vai ser como vocês também. Vão ter que passar por muitas dessas coisas e no final ser torturado e vencer a morte, não negar o nome de Yahushua. E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Yahushua. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam.
Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição de homicídio, que era o que pediam, porém entregou Yahushua à vontade deles. Esse Barrabás aqui representa Satanás, porque foi isso que ele fez lá no reino do Pai. Ele fez uma sedição e cometeu homicídio, quando ele matou a todos nós, derrubando nós lá de cima, na rebelião. Porém nós se arrependemos lá em cima com o Pai. Eles não se arrependeram. E aí Deus nos deu uma nova chance de voltarmos para casa. Por isso que ele enviou o seu filho, por isso que ele faz tudo isso por nós, para que a gente possa voltar para ele, pois nós nos arrependemos lá. Mas será que o seu arrependimento é verdadeiro? É sincero? É duradouro? Então, mostre ao Pai isso, dê a sua vida por ele. Morra por Yahushua, sem negar o santo nome dele, e assim você poderá voltar para casa, voltar para o Pai. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Yahushua. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Yahushua, voltando-se para eles, disse: Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então veja que nessa parábola aqui, que Yahushua falou para as mulheres, já foi ao contrário. Aqui ele está dizendo bem-aventuradas estéreis, e as que não amamentaram, e as que não geraram. As que não amamentaram o que? As crianças, mas espiritualmente falando, o que que ele está falando que é uma bem-aventurada? Já no outro caso, quando Yahushua disse, ai das grávidas e das que amamentaram naquele dia, são aquelas pessoas que não conseguiram gerar Yahushua na sua vida e alcançarem a salvação para ser arrebatada. E no caso da tribulação, são as pessoas que não conseguiram se encher do entendimento de dar a vida e morrer por ele sem negar o nome dele. Mas aqui ele está falando uma coisa contrária, ele está falando das estéreis, das que não geraram e das que não amamentaram. Aqui é quase a mesma coisa, só que a diferença aqui é que essas mulheres, no caso essas pessoas, elas não geraram Satanás nela. Elas tinham pouco entendimento de Satanás, elas eram estéreis, não tinha muitos vícios nesse mundo, não tinha muitas coisas que faziam elas serem apegadas a esse mundo. Eu quero que vocês lembrem que Paulo fala, quando ele dá a analogia de Agar e Sara. Manda a escrava e seu filho embora. Então quer dizer o quê? Manda a carne e Satanás embora. Então é por isso que essas mulheres aqui são bem-aventuradas, porque elas não estão gerando o filho terreno aqui no mundo, o entendimento de Satanás. Essas pessoas aqui já se livraram de Satanás e agora são mulheres virgens de um marido só, o qual é Deus, só servem a Deus, estão casadas com Deus. E explicando carnalmente também, são as mulheres que ficaram para a tribulação e não vai ter essa preocupação de ter que lembrar de filho e também que não estava gerando filho, então quando aconteceu o arrebatamento não aconteceu do bebê subir. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos alteiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? E aqui essa parte que se refere exatamente ao momento que vocês se encontram agora. Pedir para os montes e o outeiro cair sobre vocês é que os demônios venham, torturem vocês para vocês morrer por Yahushua e serem salvos e não encontrarem a ira de Deus. Porque a ira dos demônios não se compara com a ira de Deus. O que os demônios farão é torturar, matar, mas eles não poderão fazer mais nada além disso. Mas Deus pode pegar a alma e jogar no lago de fogo. E o madeiro verde aqui são as pessoas que têm o entendimento, o qual está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E os madeiros verdes são as pessoas que vão conseguir dar a vida. Os madeiros secos são aquelas que têm a palavra de Deus, mas não sabem nada, não têm esse entendimento de entregar a vida. E esses acabarão negando o nome de Yahushua. Mas os madeiros verdes conseguirão dar a vida, porque têm a palavra de Deus, têm o entendimento do alto, o qual é de entregar a vida e saber que a fuga é para cima. E também conduziram outros dois que eram malfeitores,
para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Joshua: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então aqui, Yahushua, ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita. Ele não tentou fugir dessa situação. Ele foi como o Pai ordena que ele fosse, nas Escrituras. Quando colocaram os pregos nas mãos dele, ele não ficou tentando tirar. Ele aceitou, porque ali era a vontade do Pai. Então, da mesma forma, você não é para você fugir. E mesmo quando eles te capturarem e forjarem uma situação que dá para você fugir, não é para você fugir. Vá com eles, não revide, não xingue, não faça nada agressivo. Vá com eles pacificamente, porque essa é a salvação daqueles que ficaram para a tribulação. E assim que você morrer por Yahushua, da forma pacífica, sem reagir e dando a vida, aí vocês obterão a salvação, a vida eterna, sem negar o nome de Yahushua, o verdadeiro nome do Filho. E eu quero reforçar mais uma coisa aqui para vocês. Lembra do momento quando ele estava para ser pego e um dos discípulos cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Ele podia ter usado aquele momento para fugir, mas o que ele disse? Ele falou: embanha tua espada, não beberei eu do cálice que o Pai me der? Ele podia ter fugido, mas ele não fez. Ele sabia que ali era vontade do Pai de morrer na cruz, de ser crucificado. Ele sabia que ia passar por tudo isso, mas não fugiu, não negou. E ainda quando o ser humano com entendimento carnal tentou defender ele, ele foi lá e o repreendeu. Então não é para revidar, não é para fugir. É para você se entregar, assim como Yahushua se entregou por todos nós e morreu por todos nós. Ele já pagou a dívida, mas você não quis aceitar esse pagamento. E agora você vai ter que dar a sua vida por amor a ele. Então, nesse tempo da tribulação, vocês vão ser as pessoas espirituais, que no caso é as pessoas que estão com o entendimento do alto. Então, quando aconteceu o momento da entrega, eles colocaram vocês em locais onde vai ter mais pessoas que eles já capturaram. E ali, e ali você vai encontrar traidores, aqueles que vão negar o nome de Yahushua. Vou dar um exemplo. Algum vai forjar alguma maneira de fugir dali, alguns vão falar coisas de desistir. E ali vocês já vão ver, só pelo que eles vão falar, que eles são traidores. Então, aqueles que acabar fugindo com eles, negaram o nome de Yahushua e vão perder a salvação. Então você vai ter que estar sempre vigilante a todo momento. E se porventura você encontrar um irmão que tem esse entendimento da vida, se ajunte-se a ele e fica lá esperando chegar a sua vez. Mas lembre-se, não deixe Satanás roubar a sua mente. Esteja sempre falando a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. Antes da tortura, durante a tortura também. E quando você estiver no jogo, lembre-se de não jogar, se esconda em algum local e fique esperando o seu corpo morrer. E nesse tempo que você vai estar esperando o seu corpo morrer, você vai estar orando também, meditando na palavra e conversando com Deus. E assim, quando o seu corpo morrer, você vai ser salvo. E também eu quero dizer mais uma coisa, porque Satanás vai usar muitas maneiras de enganar. Então supomos que você entrou dentro de um armário para se esconder, pois você estava dentro de um jogo. Você vai estar lá orando constantemente, enquanto que você está esperando o seu corpo morrer. Satanás possa forjar alguma coisa ali para falar que os anjos chegaram, pode vir alguma voz angelical dizendo para você sair porque você já está salva. Não, não saia. Porque quando você estiver realmente salvo, você vai ver você saindo do seu corpo verdadeiro. Você vai ver o mundo tudo destruído e você vai ver os anjos verdadeiros vindo te buscar. Não vai ser você num armário e veio os anjos. Ou então se você estiver numa sala e você não puder sair de lá, porque se você sair de lá começa o jogo, os anjos vão estar lá fora, lá chamando você, vem para fora, vem, você está salvo. Não, ali é mentira, é Satanás também tentando te enganar com alguma ilusão do jogo. Então você tem que estar sempre orando, constantemente orando. Porque quando você sair do seu corpo, ali não vai ser alguém que te chamou para sair do seu corpo. Foi que seu corpo morreu e sua alma saiu.
E ali você vai ver os anjos vindo te pegar. E você vai ver também toda a destruição, todo mundo acabado. E você vai ver porque os anjos vão estar te levando para o céu. Não vai ser você que saiu. Foi os anjos que te pegou e te levou. Então lembre-se disso. Não é você que tem que sair para ir encontrar com os anjos. Quando eu morrer e minha alma sair do meu corpo, são os anjos que te pegou e te levou. Esse vai ser o entendimento que vocês vão ter que ter na hora. É os anjos que vão me pegar e vão me levar. Não sou eu que vou ter que ir até os anjos. Por que você vai ter que ir até os anjos? Então fica com esse questionamento. Por que eu tenho que ir até os anjos? Não. É os anjos que vão me pegar e vão me levar. Então se você estiver escondido em algum local, ou se o início do jogo for dentro de algum local e que você não pode sair para dar início do jogo, você vai fazer o quê? Você vai ficar orando, porque aí o inimigo não vai poder entrar lá dentro. Nem mesmo esses falsos anjos, o qual Satanás inventou aí no jogo, vai poder fazer alguma coisa com você. Não é você que tem que ir até os anjos. É os anjos que vão te pegar. Essa é a certeza que você está salvo. Que os anjos veio e te pegou para te salvar. Não que você foi até lá para poder ir para o céu, não. Os anjos te pegou porque o seu corpo já morreu. E agora eles estão levando para o céu. Mas agora, se for você que tem que ir até lá, é porque você não morreu ainda. Você ainda está dentro do jogo. E aí, se porventura você for enganado e for acreditar que você tem que ir até o anjo, o que vai acontecer? Eles vão simular a subida até o céu, vão levar vocês até o céu, só que ali vai ser um falso céu, porque ainda é um jogo. Então o que vai acontecer? Quando o seu corpo morrer, os anjos vão pegar a sua alma, que no caso é você, e vão levar para o céu, o verdadeiro. Por isso que é os anjos que te pega e te leva, porque você morreu, o seu corpo terreno morreu. Mas se aparecer alguém falando que com uma voz angelical que você tem que sair para ser conduzido até o céu, ou se você estiver dentro de uma casa e a porta se abrir e os anjos estiver falando, venha, vamos te levar até o céu, ali é Satanás no jogo simulando os anjos falsos para te enganar. Não vá, fique orando. E por você ficar orando, eles não podem entrar, eles não podem fazer nada, pois você está orando, essa é a sua proteção, estar orando. E por você estar orando também, eles não vão conseguir invadir a sua mente e enganar vocês. E em relação quando vocês estiverem sendo torturados e colocar esse capacete e vocês entrarem no jogo e por um momento vocês esquecerem e começarem a viver a vida lá, mas durante esse tempo vocês lembrarem que é o jogo, aí nessa hora vocês correm para algum local e se esconde. Vê se tem alguma casa para vocês entrar dentro do armário, entrar dentro de algum local para vocês ficar escondido. O importante é que quando vocês lembrarem que é o jogo, vão se esconder e não joguem o jogo. Essa é a parte importante. Porque se vocês jogarem o jogo e viver lá e ficar vivendo, é aí que está o engano de Satanás e é aí que está negar o nome de Yahushua. Não é para vocês negar o nome de Yahushua vivendo as suas vidas lá. Mas se porventura vocês acabar saindo, ficar e começar a viver no jogo e aí depois vocês lembrarem, não é para vocês jogarem o jogo, é para vocês procurarem um local para se esconder. Mas se vocês já de início se lembrar que é um jogo, entender que é um jogo, ali no início mesmo vocês não vão jogar, vão ficar parados esperando seus corpos terreno morrer. Então, no decorrer da tribulação, uma das orações que você vai ficar fazendo também é para que Deus guarde tudo que está sendo dito aqui no coração de vocês, para que tudo o que Satanás for lançar sobre vocês, as coisas que já estamos adiantando a vocês aqui, fique guardado nos corações de vocês, para que quando Satanás vir, você já lembrar, isso é isso, isso é aquilo, já sei o que tem que fazer. E assim vocês vão fazendo conforme está sendo dito aqui. E assim vocês vão escapar de todas as armadilhas de Satanás e vão alcançar a salvação. E lembre-se que quando vocês for ficar parado no jogo, por mais que fique algum tempo lá ou fique muito tempo esperando os seus corpos morrer, essa vai ser a parte mais fácil, porque agora é só você ficar parado e vocês não vão ficar sentindo dor. Vocês não vão ficar sendo torturados, vocês vão ficar só esperando o tempo passar. A parte mais difícil é o tédio, mas é melhor ter tédio do que estar sendo torturado. Então, quando chegar o momento do jogo onde é para vocês ficar parados, só espera o corpo morrer e depois que seu corpo morrer, vocês vão alcançar a salvação. E o povo estava olhando juntamente com eles, e também os principais zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo.
E se este é o Messias, o escolhido de Deus? Então veja que aqui Satanás está usando o homem para ficar zombando do Messias, para fazer ele ficar com raiva e falar alguma coisa e acabar saindo da palavra de Deus, a qual diz que Yahushua iria no meio dos seus tosqueadores como uma ovelha muda. Mas ele sempre esteve calado, porque ele sempre esteve obedecendo o que está escrito a respeito do que o Messias ia fazer quando viesse aqui na Terra. Satanás fez de tudo durante a vida dele e durante também o momento da crucificação. Em nenhum momento Yahushua saiu da palavra, ele foi fiel. Torturaram ele, fizeram tudo, mas Yahushua se manteve fiel. Então vocês também vão conseguir se manter fiel. Usem Yahushua como inspiração. Imitem-o e vocês conseguirão vencer Satanás. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Messias, salve-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Yahushua: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Yahushua: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, muitas pessoas são salvas dessa maneira aqui, perto de morrer, se arrependendo antes. Sim, muitas pessoas são salvas assim. Mas como Deus faz para salvar os seus filhos dessa maneira? Aqui é quando acontece, quando as pessoas de repente ficam doentes e vão para o leito de morte. E ali o que acontece? A pessoa está parada, está ficando doente, começa a morrer, mas durante aquele processo de ela estar morrendo, ela lembra de Deus e começa a pedir perdão pelos seus pecados. E é claro, essa pessoa reconhece Yahushua como seu Salvador e tem Deus como o único Deus. E assim ela começa a pedir perdão pelos seus pecados, vai pedindo perdão por cada um dos seus pecados, e quando ela está limpa, Deus a toma para si. Deus não cura essa pessoa, porque se ele curar aquela pessoa, ela vai voltar para a vida de pecado. Mas Deus quer salvar aquela pessoa. Então, naquela situação de quase morte, ela começa a se lembrar que vai morrer e que se ela morrer, ela vai para o inferno. Então, ela lembra de Deus, pede socorro a Ele, pede perdão pelos seus pecados. Quando está limpa, Deus vai lá e toma para si. Mas tem muitas pessoas que estão em pecados e morrem instantaneamente, não tem nem tempo de pedir perdão, e essas são condenadas. Quem morrer em pecado é condenado, mas aqueles que dão tempo de pedir perdão, essas recebem a salvação. Claro que um perdão genuíno. E foi assim que Deus salvou o seu povo no meio da apostasia, no meio dos falsos profetas. Pois que essas pessoas ficavam doentes, e quando elas estavam no leito de morte, ali elas lembravam do seu Salvador, e começavam a pedir perdão por cada um dos seus pecados. E assim, quando elas estavam limpas, Deus as tomava para si, levando-as para o seu reino. E todas aquelas pessoas que tinham o coração inclinado ao arrependimento, lembravam de Deus nesses momentos. Mas aqueles que não tinham o coração inclinado ao arrependimento, no leito de morte, ficavam pensando nas coisas que deveriam fazer, ficavam pensando na sua vida, não pensavam em Deus, não lembravam do Salvador de suas almas. E essas não pediram perdão e foram condenadas. Mas Deus deu a chance, elas que não souberam aproveitar. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Então esse véu que se rasgou aqui é a nossa carne. A nossa carne nos impedia de termos um acesso a Deus. Então quando Yahushua foi crucificado, simbolizou que nós também fomos crucificados juntamente com ele. E quando ele morreu, simbolizou que nós morremos também. Mas nós quem? O homem carnal. O homem carnal morreu, foi com ele sepultado. E quando ele morreu e foi sepultado, simbolizou que nós também fomos sepultados. E quando Yahushua ressuscitou, quando Deus ressuscitou Yahushua com a sua glória, simbolizou que nós também fomos ressuscitados também juntamente com ele. E quando o Yahushua foi ressuscitado, ele estava no corpo carnal
ou no espiritual? No espiritual. Então era para você ter esse entendimento que o homem carnal, o homem dominado por Satanás, o homem pecador estava morto, crucificado. Agora vivia no espírito. E o espiritual é obediente, o espiritual é o filho de Deus. E as pessoas que entenderam isso começaram a lutar contra Satanás até o ponto de vencer. E já não pecavam mais, pois andavam na palavra de Deus, foram gerados da palavra de Deus. E assim, sendo obedientes à palavra de Deus, pisando em Satanás todos os dias, alcançaram o arrebatamento naquele dia. Agora, na tribulação, o véu é a própria carne, então muitas pessoas vão se abrir e vai ser revelado o que tem dentro delas. Satanás. Reclamando Yahushua com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Então veja como esse homem deu glória a Deus. Ele ficou gritando glória a Deus, como os falsos profetas faziam, vocês faziam naquele local. Não, dar glória a Deus era falar a palavra de Deus, a correta, a palavra de Deus, a qual eles nunca falaram aí nesse local, porque Deus não está aí. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com seus atos, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chamando-o a Pilatos, pediu o corpo de Yahushua, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então o seu repouso vai ser depois que você entregar a sua vida e morrer por Yahushua, o verdadeiro nome do Filho.